Olá, queridos alunos e alunas do sexto ano da Escola Coração de Jesus. Que é a professora Auricélia que está falando e nós vamos a nossa aula de matemática de hoje, ok? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre potenciação. Mas antes de entrarmos no assunto de potenciação, vamos lembrar um pouquinho lá da nossa operação de multiplicação. Nós sabemos que a multiplicação ela é uma operação da matemática. E se formos lembrar, ela é a terceira operação da matemática. Qual é a primeira? Adição. Segunda, subtração. Terceira, multiplicação. Ok? Ela é a terceira operação da matemática. A multiplicação, ela vai trabalhar junto com a potenciação, muito unidas. Por isso que é muito importante nós entendermos bem de quem, por quem a multiplicação é composta. Ok, aqui eu coloquei uma continha, tá? 25 multiplicado por 2. Quando nós temos essa continha de 25 multiplicado por 2, e eu peço para que vocês armem, né, e efetue as continhas, as operações. Então, vocês vão armar e multiplicar, certo? Quando você arma, ela fica desta forma aqui, ok? Ela fica desta forma aqui, quando você arma. Então, ela fica dividida em duas parcelas, só que diferente da adição, na multiplicação, essas parcelas recebem o nome de fator, tá? Esta primeira aqui, ela vai receber o nome de fator. A segunda, que é composta pelo número 2 nessa continha, também é outro fator. Então, nós temos fator 1 e fator 2. Ou seja, a primeira parcela e a segunda parcela são chamadas de fatores. Ok? E o resultado, que aqui nessa multiplicação deu 50, nós chamamos de produto. Certo? Então, na multiplicação, nós temos fatores e produtos. Os fatores são as parcelas da multiplicação, ok? E o resultado é o produto, tá? Então, que fique bem claro essa parte da multiplicação. Agora, nós vamos para o nosso assunto, potenciação, tá? Professora Auricélia, o que é potenciação? Potenciação, gente, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Lembre-se que logo antes, né, um tempinho atrás aí, nós falamos que a multiplicação, ela possui fatores, né? O primeiro fator, o segundo fator e que o resultado seria o produto. E na potenciação, nós vamos trabalhar com a multiplicação, certo? Essa potenciação, gente, ela é a quinta operação da matemática. Nós temos a primeira, que é a adição. E antes de nós entrarmos em potenciação, é muito importante que você aprenda isso. Nós temos a primeira, que é a adição. Primeira operação da matemática, adição. Segunda operação, subtração, tá? Que é indicado pelo sinalzinho menos. Terceira operação, multiplicação. A multiplicação, ela é representada pelo sinal pelo X ou somente pelo pontinho. Estão vendo aqui? E temos a quarta operação, que é a divisão. Ela é representada por esse sinal ou por este sinal. E a quinta, que é que nós vamos trabalhar hoje, que é a potenciação. Na potenciação, ela vai ser representada desta maneira aqui. Ok? Quando você vê um númerozinho, um grande e um outro número pequeno acima, nós estamos falando de potenciação. E logo mais nós vamos aprender como que é chamado cada um desses componentes da potenciação. Então, pessoal, nós vamos ver aqui agora, tá? Nós vamos ver aqui agora potenciação, continuando. E eu dividi em alguns pontos, tá? O primeiro ponto, eu coloquei quem é quem. Por quem que a potenciação ela é composta, tá? Então, olha só. Nós temos um número, tá? Este número aqui, o número 2,
Este número 2, ele está elevado a um outro número. Então, nós temos um número grandão e um número menor elevado aqui em cima. Este número aqui, tá? O maior número grandão que nós chamamos, o nome dele é base, tá? Recebe o nome de base. É aquele que está abaixo, tá? Então, o número 2 aqui neste caso vai ser a base, tá? O número 5 que está aqui elevado, ele é chamado de expoente, ok? Expoente. E o resultado é a potência, ok? Professora, mas como que eu resolvo? De início, é importante você aprender por quem que é composto uma potenciação, tá? Por quem que é composta a potenciação. Então, em uma potenciação, ela vai ser composta pela base, pelo expoente, que é o númerozinho aqui, menor, que está aqui em cima, e pelo resultado, que vai ser a potência, tá? Então, aqui nós temos, eu escrevi para vocês estarem olhando, tá bom? Eu escrevi para vocês estarem olhando que a base, fator que se repete, tá? É o fator que se repete. A base é o fator que se repete. O expoente vai indicar a quantidade de vezes que este fator, que é o 2, vai se repetir. Então, nesse caso aqui, nós vamos multiplicar o 2 5 vezes, tá? E a potência vai ser o resultado, ok? Então, passando para esta parte aqui. Nós temos que aprender também como que se lê essa potência, tá? Esses números. Professora, mas aí como é que lê? Vai ser sempre base, expoente, potência? Não. Nós vamos também aprender como que nós temos que ler essa potência, ok? Esses números chamados. Então tá, quando eu tiver aqui, vamos lá para a letra A. Quando eu tiver aqui o número 2 como base e o número 6 como expoente, como que eu vou ler? Nós vamos ler 2 elevado à sexta potência, ok? Não vai ser 2 elevado a 6, vai ser 2 elevado à sexta potência, certo? Quando eu tiver 4 como base e 2 como expoente, como que eu leio? 4 elevado à segunda potência. Professora, e o 3? Na letra C, como que eu leio 3 como base e o 5 quando vem em forma de expoente? 3, certo? Elevado à quinta potência. Na letra D eu tenho o 2 como base e o 4 como potência, como expoente, desculpe. Então, vai ser 2 elevado à quarta potência. No 10, a mesma coisa. Você coloca 10 elevado à quinta potência. No 8, você vai fazer a mesma coisa. No número 2, quando vem como base, e o 1, quando vem como expoente, nós lemos assim, gente. 2 elevado à primeira potência. Só vai ter diferença quando o expoente for 0, ok? Como que eu leio, professora? Quando o expoente for 0, você vai ler desta forma. 4, né, que é a base, elevado a 0, tá? Porque o 0, ele vai continuar ele mesmo. Vai ser 0, não vamos ler ele, não tem como dizer zeresto ou não tem como, não existe, né? Então, 0 é 0. Em qualquer maneira, ele vai ser sempre 0, ok? Então, que vocês possam ter memorizado bem. Então, a gente apresentou quantos pontos? O primeiro ponto, vocês aprenderam o que no primeiro ponto? Sobre potenciação. Por quem a potenciação é composta? Composta por base, expoente e potência. Quem é a base? É o fator que vai se repetir, ou seja, vai ser o número que vai se repetir a quantidade de vezes que vier aqui no expoente, tá? O expoente é o quê? A quantidade de vezes que a base vai se repetir, ok?
E a potência vai ser o resultado da multiplicação. Se é 2 elevado a 5, né? Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente para vocês aprenderem como que resolve uma potenciação, tá? Então, gente, aqui no terceiro caso, tá? Terceiro caso. Nesse terceiro ponto aqui, eu destaquei os casos especiais que existem na potenciação, tá? São as exceções, são os casos que nós devemos ter mais atenção. Então, é muito importante que você preste atenção quando vier nesses casos aqui. Então, casos especiais. Nós vimos anteriormente que quando na questão da leitura, tá, pessoal? Quando eu tenho uma base de 6 e o expoente de 2, como que eu leio? Leio 6 elevado à segunda potência, não é isso? Só que em casos especiais, como o 2 e o 3, eles podem ser lidos de outra maneira também, tá? Não que aquela outra maneira, elevada à segunda potência, seja errada, mas é que na matemática, ele também pode ser lido desta maneira. 6 elevado ao quadrado. Então, quando for 2, se você colocar 6 elevado ao quadrado ou 6 elevado à segunda potência, também está correto nas duas maneiras. E quando o expoente ele vem em 3, ele recebe, como que eu leio? 5, que é a base, elevado ao expoente, que é o 3, vai ser elevado o quê? Ao cubo. Professora, mas não é a terceira potência? Sim, está correto. A terceira potência é a maneira também que nós podemos ler esse expoente, a terceira potência. Mas, como eu falei, são casos especiais e recebem também esta outra forma de leitura, 5 elevado ao cubo, tá? Somente nesses dois casos que nós temos essa diferença. Eu trouxe uma questão de informação para vocês, tá? Nessa partezinha aqui que está em negrito, eu coloquei que o 6 elevado ao quadrado, ele também pode ser lido assim, quadrado de 6. Não que você vá ler desta maneira, é questão de informação, porque tem muitos problemas em livros, em provas, principalmente nessas provas que vocês fazem, que vem do governo, vem muita pegadinha. Então, às vezes, em vez de vir 6 elevado ao quadrado, vai vir o quadrado de 6, o cubo de 5, tá? Para confundir vocês. Só que é a mesma coisa, tá? Mas a maneira que nós costumamos ler esses números, essas potências, são assim, tá? Essas duas maneiras. 6 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo. Isso aqui é só para questão de informação, tá, gente? Aí nós temos aqui também temos o quarto ponto, tá? Por que eu dividi em ponto? Para ficar melhor para vocês entenderem. Em potenciação, nós calculamos o quê? Agora nós vamos calcular o produto de fatores. Professor, o que é o produto? É o resultado dos fatores iguais. Ou seja, nós vamos ter aqui fatores que vão se repetir, ok? Nesse caso da letra A, nós temos o fator de número 2, tá? O 2, ele se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 2, ele se repetiu 3 vezes. Por isso que recebe nome de fatores iguais. Porque na multiplicação, nós não temos parcela. Nós temos fatores. Fatores e produto. O que é o produto, professora? O produto é o resultado. Nesta multiplicação de fatores, tá? Nós vamos multiplicar o número 2 3 vezes. 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 vezes 2 é igual a 8, tá, gente? Multipliquem desta maneira bem compassada, que vocês não vão se atrapalhar. Então, 2 aqui, ele foi repetido 3 vezes. Então, eu vou multiplicar e vou obter um produto, que o produto aqui foi o número 8. Aí eu tenho a letra B com o fator de número 3, que se repetiu quantas vezes? 1, 2, 3. Se repetiu 3 vezes também, tá? Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, certo? Tá aqui o resultado.
Aqui na letra C eu também vou multiplicar. O 2, ele apareceu aqui 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou multiplicar 4 vezes. Vai dar quanto? 16. Na letra D, eu tenho o número 4. Ele repetiu 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, que deu o resultado de 64. É importante que vocês não coloquem assim, 4 vezes 4 vezes 4, porque não vai dar, tá? Não vai dar o resultado certo. Você multiplica 4 vezes 4. Aí, o resultado que deu da multiplicação de 4 vezes 4 é que você vai colocar e aí vai multiplicar pelo 4, tá? Por exemplo, aqui no 2, ó, 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 eu multiplico por 2. Aí sim vai dar 8, tá? Aqui no número 1, você pode multiplicar o número 1 quantas vezes for. Se for multiplicando por ele mesmo, o resultado é sempre 1, ok? Então, o resultado vai ser sempre 1. Então, nesta parte aqui, nós vimos o que casos especiais, que é a questão do expoente 2 e do expoente 3. O expoente 2, ele pode ser também lido desta forma, 6 elevado ao quadrado. O expoente 3, ele pode ser chamado de cubo. Na questão da leitura, fica 5 elevado ao cubo, tá? Então, gente, aqui nós vamos à parte de simplificar as multiplicações, tá? Destaquei como o quinto ponto, tá? O ponto de número 5. Na potenciação, para que a potenciação foi criada, professora? A potenciação foi criada para facilitar a vida da pessoa, do ser humano. E para facilitar ainda mais a multiplicação. Então, a potenciação, ela anda muito juntinha com a multiplicação, tá, queridos? Serve também, a potenciação serve ainda para questões e casos como esses aqui, ó, da letra A. Para não estar repetindo o número 2. Eu quero multiplicar o 2, eu preciso multiplicar o 2 9 vezes. Então, para você não repetir o número 2 9 vezes, é só você pegar o número 2, né, que é o que se repete, que é a base, e elevar o número 9, que é a quantidade de vezes que esse 2 se repete. Então, fica 2 elevado à nona potência. Na letra B, eu tenho o número 3, que se repete 4 vezes. Então, se ele se repete, ele vai ser a base. Tá aqui, número 3. E a quantidade de vezes que ele se repetiu vai ser o expoente, que é o número 4. Então, vai ficar 3 elevado à quarta potência. A letra C, eu tenho o número 6, que se repetiu 5 vezes. Se ele se repetiu, ele é a base, tá? A base é o fator que se repete, então ele vai ser a base. E a quantidade de vezes que ele se repete vai ser o expoente, que é o número 5. Na letra D, eu fiz da mesma maneira, tá? Aqui. Na letra E, nós temos uma observação importante, que quando o número ele vem somente 1, nós dizemos na potenciação que vai ser 2 elevado à primeira potência. Por quê? Porque quando é elevado a 1, o resultado, o produto vai ser a própria base. Então, na letra F eu tenho o 7. Olha, o 7 ele repete quantas vezes? 2. Então, ele é a base. E a quantidade de vezes, que é 2 vezes, vai ser o expoente. Então, quando você quer simplificar, quando eu passar na atividade essa questão de simplificar as multiplicações, vocês vão saber o que vocês têm que fazer. Vocês têm que simplificar as multiplicações desta maneira, tá? Vocês vão pegar a quantidade de vezes que o número se repete, você vai pegar um número que se repete várias vezes, vai colocar ele como base. E a quantidade de vezes que ele se repete, você vai colocar como expoente. Isso que é simplificação de multiplicações, ok? Aí nós temos aqui a sexta parte. Nesse ponto de número 6, o que é que nós vamos observar? Como que eu calculo, professor, essas potências? Aí, quando você vê uma questão pedindo para você calcular as potências, aí você vai pegar
tá? Quando vem assim calcular potências, ela vai vir em forma de potência, ok? Tá aqui em forma de potência, 3 elevado à quarta potência. Aí, como é que eu faço para calcular? Você vai multiplicar, vai pegar a base e vai repetir ela quantas vezes o expoente mandar. Que no caso aqui da letra a base é 3, eu vou repetir ela quantas vezes? 4. Por quê? 4 é o expoente. Nós sabemos que o expoente é a quantidade de vezes que a base se repete. Tá aqui. Ela se repetiu 4 vezes, então o valor da multiplicação foi quanto? 81. Peguei o 3 e multipliquei, deu o valor 81, que é o produto. Na letra B, eu peguei o número 2, tá? E como ele é a base, eu multipliquei ele. Quantas vezes? 5, porque o expoente aqui é 5, então multipliquei 5 vezes, que deu 32, ok? Nós vamos bem aqui lá para a letra C. O 3, ele se repete de novo aqui, ó. Só que agora com expoente número 2. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. O 2 na letra D é a base, e o 3 é o expoente. Então, o 2 eu vou pegar e repetir ele quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Na letra E, gente, eu tenho o número 1 como base e o 7 como expoente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou multiplicar o 1 7 vezes. Mas vai dar sempre o número 1, tá? Vai dar sempre 1. Neste caso aqui, quando a base é 1, não importa qual o número que vai estar no meu expoente, se é 10, se é 20, se é 30, sempre vai ser o número 1, o produto. Na letra F, eu tenho o 0 como base e o 3 como expoente. Nesse caso aqui, gente, eu acredito que nem precisa você fazer a multiplicação, né? Porque se eu já sei que quando a base for 1, o produto, o resultado sempre vai ser 1. Então, quando no caso a base for 0, o meu produto, meu resultado sempre vai ser 0, tá? Então, nesses casos aqui é caso de lógica e vocês nem precisam estar repetindo o número 1 quantas vezes pedir, nem o 0, ok? E aqui eu trouxe para vocês o seguinte, eu trouxe um comunicado, tá? Comunicado aqui é cuidado, ok? Cuidado, gente, quando vocês presenciarem essas questões aqui, ó. Questão, quando o 5 for, quando o expoente for 0, professora, o que que eu faço? Tá? Quando o expoente for 0, lembre-se que quando o expoente for 0, a resposta, o produto vai ser sempre 1, tá? Quando o meu expoente for 0, a resposta, ou seja, o meu produto, meu resultado vai ser 1. 5 elevado a 0 é 1, 6 elevado a 0 é 1, 200 elevado a 0 vai ser 1. Então, todo número elevado a 0, o resultado é 1. Prestem atenção nessas questões para vocês estarem atentos e não errarem na hora de responder as atividades, tá bom? Aqui, então, eu posso dizer o quê? Que todo número elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Coloquem isso na cabeça de vocês. Todo número elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1, ok? Aí nós temos um outro caso aqui, olha, casos especiais, adoro esses casos especiais, tá? Lembrem-se sempre dos casos especiais que a tia colocar aqui, tá bom, gente? Vai ajudar vocês. Olha só, meu primeiro caso especial é quando o expoente 0, tá? Quando o expoente ele for 0, o meu resultado vai ser sempre 1. Quando o meu expoente for 1, professor, o que que vai ser? O meu resultado vai ser sempre a base, tá bom? Ok? Quando o meu expoente for 1, tá vendo aqui, ó? Meu expoente 1, pois o meu resultado vai ser a própria base. A base aqui não é 5? Então, eu vou só repetir o 5. Quando o expoente for 1, o resultado é a base. Nem precisa calcular, não, tá? Quando a minha base for 1, tá aqui, ó, minha base 1, expoente 7. Nem precisa calcular, gente. Só lembrar. Ah, a professora me disse que quando a base for 1, meu resultado
vai ser sempre 1, tá? Quando a minha base for 1, meu resultado vai ser sempre 1. E quando a minha base for 10, professora, essa aqui é a mais interessante, gente. Esta é a mais interessante. Quando você tiver uma base de número 10 elevado, por exemplo, a 3 como expoente, como é que eu faço? É simples, não precisa você colocar 10 vezes 10 vezes 10. Não. Você coloca o número 1 e coloca a quantidade de zeros aqui, vai representar o número do expoente. Então, se eu tenho o expoente 3, os meus zeros vão ser a quantidade que vem no expoente. Se é 3 como expoente, eu vou colocar 3 zeros. Se eu tenho um expoente 8, eu vou colocar 8 zeros. Entenderam? Se fosse um expoente 5, ia ser 5 zeros. Fosse 6, iria ser 6 zeros. Nem precisa você estar multiplicando 10 vezes 10, não. Só coloca o número 1 e coloca a quantidade de zeros, vai representar a quantidade que vinha no expoente. Quando eu tiver base 0, tá aqui, ó, base 0 e expoente 0. Simples, vocês vão dizer que não pode, tá? Não existe, ok? Não tem como. E essa parte aqui nós vamos ver mais na frente. Por enquanto, o que vocês têm que aprender é que não existe, tá? Não pode. Base e expoente 0 não existe, não tem como, ok? Então, olha só, preste muita atenção nesses casos especiais, tá bom? Muita atenção nesses casos especiais. Esse aqui eu trouxe para ajudar vocês, tá? A estar memorizando, tá bom, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E nós vamos praticar já já com os exercícios, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Tchau.